está ao vivo. Ah, tá bom. Então, boa tarde para quem está chegando aqui agora. A gente tem mais uma contribuição incrível, né? Todas têm sido, então eu não me canso de dizer, né, que são pessoas muito especiais que eu estou recebendo aqui, e de fato elas só estão confirmando, porque tem sido uma live mais contribuição que a outra, e essa aqui também tem essa energia que não é diferente, né, de muita contribuição. A Fadinha tem um trabalho incrível com várias questões aí relacionadas à gestação e o parto, então ela vai se apresentar melhor aqui, mas ela hoje vai trazer o assunto da Chantala, que eu particularmente também sou apaixonada. Nos meus trabalhos com as clientes é algo que a gente sempre traz também. Eu mesma com meu filho também tive a minha experiência. Agora eu estou gestante, né? E quando o meu bebê nascer também pretendo, vamos ver aí como é que as coisas vão se dar. Mas esse trabalho da Chantal é incrível. Então vocês estão todos aqui convidados a estarem presentes com tudo que ela vai trazer. E esse espaço é seu agora, Fadinha. Ah, muito obrigada, Simone. Queria te dar os parabéns por todo esse trabalho, porque maratona é trabalhoso, não é uma coisa É, fácil, não. Queria bastidores dar. aqui. É, então, 3 dias, né? Assim, né? É corrido, né? Mais tempo do que um parto. E, enfim, É é, verdade. é outro tipo de maratona. E eu estava nessa outra maratona ontem, né? Uhum. Então, até avisei a Simone que eu não sabia se eu ia conseguir estar aqui. Desculpa a minha voz, minha cara, porque não dormi direito, né, essa noite. Então, assim, dormi mais de manhã e tal. Mas Como eu te falei, é isso só você que sabe disso, porque a gente está aqui, ó, só é te recebendo na maior isso. leveza do quanto você tem para trazer. Fica tranquila. Então, eu queria dar assim boa tarde para todas as pessoas, todos e todas que estão nos acompanhando agora, né, no Facebook. É, e o meu tema, né? Primeiro tem que me apresentar, né? Fadinha é o meu nome que virou nome, né, profissional, né? Também. Sou professora de yoga para gestantes, tenho um método próprio de yoga, né? Sou autora de alguns livros, né? Na área da gestação também, parto. São 4 livros que eu tenho. É, eu introduzi a Chantala no Brasil, essa minha. É, é um cristal para mim, a Chantala. Acho que para mim é assim, uma continuidade fantástica. E eu tenho essa honra de estar desde o final dos anos 70 trabalhando com Chantala, né? Então é muita gente que já fez Chantala. Então, assim, e muita gente que se formou por aqui também, né? Então, tenho o curso de Chantala frequentemente, mesmo online, está acontecendo, né? Tenho dado continuidade. Enfim, a Chantala, para mim, né, é, um, é uma continuidade da Golden Hour, né? Então, assim, aquele contato pele a pele, né, do bebê com a mãe, sabe, na hora que nasce, esse vínculo que já está estabelecido desde a barriga, que continua aqui fora. A Golden Hour é a primeira hora de vida, né, que o bebê fica em contato pele a pele com a mãe. E a Chantala é isso, sabe? É a estruturação desse vínculo, é o estabelecimento desse vínculo, é a permanência dele e até resgate dele quando necessário, né? Por exemplo, um bebê que foi afastado da mãe por alguma necessidade para ir para uma incubadora, para ir para uma UTI e tal, e fica sem poder ter esse contato, isso pode ser resgatado também com a Chantala. Isso é muito, mas muito importante. Então, assim, eu considero a Chantala como um primor mesmo, não só para esses bebês que precisam muito, né, porque tem alguma questão para ser resolvida, mas para os bebês que não tem questão nenhuma, mas que mantém esse vínculo exatamente para manter a saúde, manter a harmonia, manter o amor e o vínculo com a mãe. E aí, assim, quando eu falo mãe, sempre eu quero englobar todo mundo, sabe? Todos os familiares, que pode ser o pai, pode ser a avó, pode ser outras pessoas da família que às vezes estão mais com disponibilidade para dar continuidade à Chantala. Então, a Chantala, ela é uma massagem
que é de origem indiana, né? E é tradicional na Índia, né? Então tem as mesmas raízes do yoga, da medicina ayurvédica. Então ela tem é, um sabor assim muito grande de energia, né? Então ela vem com muita energia, com muita troca de energia, e ela é toda baseada nesses canais de energia. Então por isso mesmo eu sempre gosto de chamar atenção, né, para a gente não alterar a Shantala, viu? Tem gente que está fazendo N modificações na Shantala e isso não é bom. E isso, assim, não que vai causar malefícios, mas eu acho que perde um pouco dos benefícios originais da Shantala, que é estabelecer o equilíbrio físico-emocional através dos chakras, que são os centros energéticos do corpo. Então, a Shantala ela tem, né, toda uma direção, movimentos, tudo é apropriado para estabelecer esse equilíbrio. Então, quando a gente muda, a gente está alterando alguma coisa que a gente mal conhece, né? Então, eu acho que é super importante a gente ter essa ligação, né, com a Shantala de uma forma assim respeitosa e harmoniosa. E aí, assim, por exemplo, a mãe que vai fazer a Shantala no seu filho ou na sua filha, obviamente vai estar trocando energia, assim. Então, a postura da pessoa é importante, tem muitos detalhes, assim, a sequência é importante, a maneira como faz, é um silêncio, sabe? É uma forma de meditação com o bebê, eu chamo até de meditação com o bebê, né? E às vezes eu chamo do yoga com o bebê, que também tem partes que mais parecem a Hatha Yoga mesmo, né? Algumas posturas. Então, assim, tem algumas coisas muito semelhantes, porque tem raízes comuns, né? E, e assim, a gente vai utilizar uma ferramenta que várias ferramentas, né? Uma é o tempo, a dedicação daquela pessoa, da mãe, que vai encontrar um tempinho que ela acha impossível, fala assim, bebê só mama, dorme, mama, faz cocô e dorme. Não, tudo bem, mas você vai conseguir o intervalinho entre isso, entre uma coisa e outra, e você vai conseguir fazer. E é claro que aí o retorno que vai ter vai ser importantíssimo. Vai ter assim um retorno. Eu digo sempre que é um investimento, porque é um bebê que vai dormir bem, profundamente bem. É um bebê que vai relaxar muito, vai ser tranquilo, não vai ter cólicas, ou se tiver tendo cólicas, vai amenizar mais facilmente, mais rapidamente. Então, assim, a Shantala, imagina um toque amoroso, carinhoso na pele daquele bebê, com óleo, sabe, assim, fazendo massagem. Um pedacinho do que você estava falando. É, então, eu não sei aonde que falhou. Bom, continua. Imagina que assim, você vai tocar o bebê com as suas mãos e vai passar para ele todo, é como se você tivesse a cada toque fazendo um imprint com seu bebê, passando esse toque carinhoso, amoroso todos os dias. A Chantal é para ser diária, né? Então é para ser, pode ser no início até 2 vezes ao dia. Então é muito, muito legal, porque traz essa troca energética entre a mãe e o seu bebê. Então acho que valoriza muito, né? Esse toque. O toque, né? As nossas mãos, a gente tem um potencial de energia nas nossas mãos que a gente mal sabe que existem, né? Então a gente usa muito pouco poder de cura, poder, né, de transformação. E quando passa, né, na pele do bebê, quando vai passando, fazendo a massagem na pele do bebê, vai assim desatando nós, entendeu? Vai eliminando tensões bloqueadas que às vezes estão desde a gestação, né? O bebê pode estar numa posição tensa, em alguma posição que ele ficou semanas, meses, né? Numa posição desconfortável, às vezes, dependendo da posição que ele escolheu ou conseguiu ficar, né? E aí você consegue fazer com que a energia flua. Imagine você fazendo, é a mesma coisa que você fazer o yoga todos os dias, ou fazer uma sessão de acupuntura todos os dias, ou fazer, né, receber uma massagem, nós como adultas, né, assim, diariamente.
Então, você vai ficar bem, você vai ficar equilibrada, você vai ficar cheia de saúde e grata, né? Então, é assim que o bebê se sente. E ele cada vez mais vai se entregando, sabe? Vai se entregando nesse momento de alegria, de felicidade, e ele vai retribuindo, né? Ele entra nessa vivência, né, da Chantala, e às vezes em momentos difíceis, né? É claro que a mãe vai tentar fazer no momento que ele esteja mais calminho, não dá para fazer na hora da crise. A Chantala, ela é essencialmente preventiva, é para fazer exatamente como uma prevenção, para que ele fique bem, né? Para que ele relaxe, para que ele se entregue, para que ele solte tudo. Então, como vai trabalhar o corpo inteirinho, vai trabalhar todos os canais de energia todos os dias. Então, assim, é muito importante isso. Aí aquela mãe que falei, né, que de repente estava preocupada, mas como é que eu vou achar um tempo para isso? Depois que ela acostuma o bebê, vamos dizer assim, não vamos falar da primeira vez, mas uma semana, ou alguns dias ela fazendo a Chantala, ela já consegue ter o retorno disso, porque ela vai ter um bebê que passa a dormir profundamente e ter intervalos maiores e ficar, né, assim, não vai estar solicitando a mãe tantas vezes, porque é como um bebê que está sendo amamentado e que a mãe está amamentando potencialmente de uma forma assim inteira, né? Ela está ali no aqui e agora. Então é um exercício muito bom também para a pessoa que está fazendo a Chantala, porque é como se fosse uma meditação para esse adulto que está fazendo, porque você naturalmente precisa estar aqui e agora. Você precisa estar olhando para o seu bebê, concentrada naquela posição que a energia flui através da sua coluna, tudo fluindo perfeitamente bem e você só com seu bebê, olhando no olho, sabe? Tocando ele, fazendo esses toques mágicos, né, da Chantala. E aí você vai usufruir também desse conforto, desse relaxamento profundo, porque isso vai trazer de volta para você esse relaxamento. Então, assim, é muito, muito bom. É muito bom mesmo. Então, assim, acho que os bebês, eles sempre ficam felizes após a Chantala, porque a Chantala ainda termina num banho, sabe? Um banho, assim, incrível, só de relaxamento. Não é um banho de higiene, é um banho incrível, de profunda entrega, né? De terminar, assim, com um banho morninho, relaxante e tudo. Então, esse bebê, ele tem tudo para ficar bem, para ficar feliz, para ficar tranquilo, para a saúde dele fluir melhor, né? Porque todos os canais de energia vão estar, assim, desbloqueados, vamos dizer assim, né? Então, a energia vai fluir bem facilmente e, e vai se aprofundando, né? A cada toque, né? Então, assim, traz confiança para o bebê, né? Aquele bebê que de repente fica o tempo todo testando, procurando para ver se a mãe está por perto, é um bebê inseguro, né? É um bebê que de repente falta contato, né? Falta essa sensação de tranquilidade. E quando o bebê recebe essa massagem no corpo inteirinho, é como se a mão daquela mãe fosse acompanhando o bebê pelo resto do dia. Ele está sentindo a presença dela, ele está sentindo. É tão gratificante, é tão preenchedor que ele não fica com esse medo de perder a mãe, porque ele sabe que ela está ali, né? Constantemente junto com ele. Então, é uma coisa que realmente eu sempre gosto de alertar para os pais: façam a Chantala e façam mesmo. Né? Não é assim, vou fazer uma vez. Aí a pessoa fala, eu fiz, mas não adiantou nada. Aí eu pergunto, mas peraí, você fez, está fazendo todo dia? Não, eu fiz a primeira vez, o bebê não gostou. Como assim o bebê não gostou? Tudo é uma continuidade, né? Então, assim, o bebê pode não gostar naquele momento de tirar roupa, de todas as coisas diferentes que vão acontecer. Ele pode, né, sentir um pouco de frio, então não pode sentir frio.
Ele pode estar com algumas sensações que não sejam as ideais naquele momento. Então, tem que procurar manter essas sensações boas, né? A ambientação, tudo, né? Então, isso é importante. E aí o bebê passa a perceber que é uma coisa prazerosa, que é uma coisa gostosa, que no primeiro momento ele pode ficar reagindo negativamente, dependendo do bebê, né? Pode achar, poxa, o que é isso que estão fazendo comigo, sabe? Então, ele pode ter memórias não boas desses momentos, assim, tipo, se ele passou na maternidade por alguma experiência muito negativa, né? Das intervenções desnecessárias que fazem com os bebês logo depois que nascem, ou coisas desse tipo. Então, quando começam a mexer muito no corpo dele, ele começa a ficar reativo e ficar se defendendo. Então, é muito importante a gente saber disso. É muito importante a gente perceber que esses são os bebês que mais precisam, na verdade. Os que reagem, que não estão aparentemente gostando, e são os que mais precisam. Então, a insistência, né, de estar ali todos os dias, você vencer pela insistência. Então, você todos os dias é não verbal, então você não fala com ele, você pode falar ao longo do dia, mas assim, na hora da chantala, é uma meditação mesmo, né? Então você está em silêncio, conversando com a mão, com toque e com o olhar. Então é uma entrega grande da pessoa que está fazendo e do bebê que está recebendo. Na verdade, ele não está só recebendo, ele está emitindo também. Então tem uma troca de energia aí também, né? Então, por isso que eu falei, né? A pessoa que faz se sente bem, porque ela está exercitando a sua paciência, está exercitando esse olhar, essa entrega também, esse estar no aqui e agora, que é muito difícil para a gente, é muito difícil. É um exercício de meditação, é estar no aqui e agora. E o bebê, ele é muito incrível, porque ele é potencialmente preparado para desligar você se você não estiver ali, porque ele faz isso. Então, assim, ele percebe quando a pessoa está ali só de corpo, não está de alma, aí ele fala, então tá, então eu não quero também. E aí ele não deixa fazer. Então, por isso que assim é importante esse momento. Então, assim, todos os preparativos para fazer a chantala são importantes, que é criar as condições, né? Observar o melhor momento, criar essa ambientação, estar ali, a sequência, tudo ajuda a fluir, ajuda a funcionar essa entrega. Tá? Então, faz parte, né, da chantala esse estar aqui e agora. E vai estar trabalhando com a pele, que a gente é o maior órgão do nosso corpo, né? É onde a gente tem essas trocas de contato físico, energético. Agora a gente está não podendo ter esse contato físico com as pessoas que são de fora da nossa convivência familiar, né? Mas com os bebês pode, né? Porque você está em casa com ele, então não tem nenhum problema. Agora, mas a gente está distante dessa troca de energia. A gente gosta muito, né? Todos nós geralmente gostamos muito do abraço, né? Então, a chantala é parecido com isso, né? É como se você estivesse abraçando ele, porque ele se sente abraçado desde a barriga. Na barriga ele está abraçado, ele está ali envolto, né? No útero, com todas as camadas que existem ali de proteção, e ele se sente protegido, mas ao mesmo tempo se sente seguro, se sente abraçado, e ele passa por uma fase, que é uma experiência muito importante, que é o trabalho de parto, que são muitos abraços apertados, sabe aquele abraço apertado que você encontrou uma pessoa muito amiga, muito que você ama muito, e você aperta muito, você quer, né, ser a mesma pessoa. Então, é isso que o bebê está vivenciando dentro da barriga. E aí, no parto, e ele ainda vai rodando, vai fazendo movimentos para poder sair, que são movimentos da chantala. A chantala imita um pouco isso. Então, é muito legal, é muito bom, não só parir bem, mas dar essa continuidade. E mesmo quem não pariu bem, trabalhar com a chantala vai ser importante, exatamente para resgatar isso, para trabalhar isso no seu interior, né?
Então, quem por acaso precisou, né, fazer alguma intervenção, seja necessário ou desnecessário, quando precisou é porque foi necessário, né? Então, não, isso não impede de fazer a Chantala, continuar com a Chantala, porque isso que vai trazendo um bem-estar muito grande para a mãe, para o seu bebê e, consequentemente, para os familiares, para as pessoas que estão em volta e até para os vizinhos, né? Porque imagina uma criança que está com cólica, é assustador, né? A gente fica assim, penalizado, sem saber o que fazer quando vê um bebê que chora demais, 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 demais. E aí os vizinhos, as pessoas, todos ficam muito incomodadas, todas as pessoas que estão perto ficam muito incomodadas com aquele bebê e sem saber resolver, sem saber como aliviar isso. Então, assim, por isso a Chantal é para começar bem cedo, com 1 mês de idade, ou até eu antecipo às vezes por um pouquinho mais, uns dias antes de 1 mês, né? Exatamente porque é uma adaptação essa primeira semana. E aí, quando dá 1 mês, é uma fase que o bebê pode começar a ter cólica, e aí você já está amenizando. Então, você já está neutralizando tudo isso. Então, vai funcionando de uma forma assim, quase orgânica mesmo, né? E vai tudo parando, assim, vai amadurecendo toda a região gastrointestinal, porque o toque ele tem esse potencial de eliminar tensões, remover, né, nódulos, e tirar, deixar o fluxo da energia, né, correr facilmente, né? Então tudo isso faz com que o bem-estar venha. Então ele começa a ficar pleno, ficar relaxado, ficar tranquilo, vai se entregando também a esse movimento, né? Então, sabe, assim, eu acho que tem tudo a ver com todo o processo da humanização que a gente vive agora, que a gente já vive, na verdade, esse processo de humanização há 40 anos, né? E que veio, né, desenrolando com muitos trancos e barrancos, mas a gente está num momento melhor agora e espero que cada dia fique melhor. Mais maratonas dessas sejam feitas, né? Como uma forma de alertar as pessoas como a gente tem um movimento bonito, né, bacana, que multidisciplinar, né, e mostrando todos os lados que a gente tem. E acho que uma coisa complementa a outra, né? Então, não é só nascer bem, maravilhosamente bem, e fazer aquele vídeo lindo, romântico, bonito, enfeitado, e aí parou aí. Não, tem que dar continuidade. Então, a continuidade é isso, é a Chantala. Quer dizer, tem outras formas também de você fazer, não a Chantala é uma das, né? Mas, assim, como eu sou introdutora da Chantala no Brasil e trabalho com ela há muito tempo, eu vejo o retorno, a resposta que a Chantala tem na vida das pessoas. Eu tive já pessoas que tiveram vários filhos e nos primeiros não tinham feito a Chantala, e quando fizeram no segundo ou no terceiro, viram a total diferença. Sabe assim, nossa, se eu soubesse disso antes, já teria feito no primeiro e teria tido um resultado muito melhor, assim, sabe, de uma criança sem cólica, uma criança dormindo bem, né? E que todo mundo em volta fica feliz também, né? Então é aquela criança que, ao mesmo tempo, é tranquila, mas ela é pacífica e não passiva, né? Ela é ativa, que desenvolve todos os canais. Então, assim, antes dela é uma criança que se desenvolve rápido em tudo, né? Em tudo. Não é essa a intenção, tá? A Chantala não tem essa intenção de ser uma estimulação, nada disso. Mas, obviamente, como você está tocando o corpo todo dela, obviamente, como está tocando todos os chakras, como está equilibrando todos os canais de energia, obviamente vai funcionar, né? Então, vai fluir. Então, às vezes, ela pode ser uma criança até precoce, né? Em algumas coisas, em falar, em andar, ou se desenvolver, né? E tudo, porque ela está sempre saudável, equilibrada. Então, ela vai fazer a coisa no tempo dela também, no tempo certo, né? E, enfim, eu sou
Eu sou suspeita para falar da Chantala, porque eu adoro a Chantala. Eu acho que a Chantala deveria de ser feita por todas as pessoas, principalmente nas áreas carentes, né? Onde tem muita criminalidade, onde tem muitas coisas difíceis, né? Seria muito legal que a gente tivesse projetos sociais para levar a Chantala para esses locais, né? Para as mães fazerem essa declaração de amor com seus filhos, porque é como se fosse, né, uma declaração de amor com seu filho diariamente. Você está ali falando, olha, eu te protejo, eu te amo, eu estou aqui, eu quero que você seja feliz, eu quero que você seja saudável, com as mãos e com o olhar. Então, é uma outra forma de troca, uma outra forma de energia que a gente está trabalhando, né? Bom, eu não sei quanto tempo a gente tem, se tem perguntas. Como é que você está fazendo, Simone? A gente não tem perguntas ainda, e quando surgir, aí você me diz se Ah, você que bom. prefere no final ou Tá, eu vou te... tá, Mas você me eu passa gostaria então, de né? fazer uma pergunta, não tem no Sim. chat, mas eu fico curiosa para saber como é que você conheceu a Chantala, a Chantala. Você trouxe para o Brasil, né? Então, como é que você conheceu? Se você conheceu o Le Boyer, como é Não, que foi? pois é. Então, foi através do livro. O livro dele foi lançado na França em 1976 e eu introduzi a Chantal aqui no Brasil em 1978. Eu, assim, traduzi o livro com uma médica amiga minha que ela lia francês bem, perfeitamente bem. E aí, por ali, o livro do Le Boyer é a única literatura que eu recomendo, que está mais original de verdade, né? Então, e aí a partir do livro comecei a fazer, né? E aí depois as pessoas começaram a me procurar, eu comecei a trabalhar com a Chantala também. E mais tarde eu consegui falar com o Le Boyer também, me corresponder com ele através de cartas. E aí ele, na verdade, assim, o Le Boyer, ele fotografou, ele filmou, mas ele nunca praticou, né, Chantala, na verdade. Chantala, na verdade, não é o nome de uma técnica lá na Índia, é o nome de uma mulher, dessa mulher que ensinou para ele, né? Então, ele, em homenagem a ela, ele deu o nome de Chantala. E eu aqui preservei a massagem com o nome de Chantala, porque é um nome bonito, é um nome que tem um radical impressionantemente bom, né? Porque assim, Shanti é paz, né? Então acho que é tudo que a gente precisa no mundo é nascer, como o Michel Odan sempre fala, né? Temos que mudar a forma de nascer para mudar o mundo, né? Então, e o Le Boyer nos trouxe essa continuidade, né? Que é manter isso, né? Que é manter tudo que se apresentou na gestação, no parto, né? Tudo que a pessoa se preparou e dá uma continuidade para isso, né? E a gente não tem limite, você pode continuar fazendo, a criança vai crescendo, você vai fazendo, até chegar um ponto que realmente fica mais difícil de fazer como se faz no bebê, aí você vai ter que fazer adaptações, aí você começa a mudar e fazer partes dela, né? Mas não tem limites, não. Eu fiz na minha filha até os 10 anos. Mas, assim, não dá... Não tudo, claro. Quando ela já estava maior, fazia partes, né, da Chantala. Ela fazia, por sua vez, nas bonecas. Então, ela aprendeu, né? De tanto ver, de tanto receber, ela aprendeu e fazia nas bonequinhas, né? Então, assim, é bem legal isso, né? Muito saudável isso. É igual assim, e aí entra também na parte da educação, né? Que a mesma coisa que rola com a amamentação, por exemplo, né? De você não dar bonecas com mamadeira, com chupeta para a criança brincar, é a mesma coisa, né? Você fazer com que a criança brinque com, com as bonecas fazendo chantala, fazendo coisas assim que ela já fica na memória, né, para o futuro, né? Então acho que assim é bem importante tudo que a gente aprende com a Chantala. E eu tive experiências já fantásticas, né? Assim, crianças que podem começar bem pequenininhas, crianças que ficaram assim, por muito tempo na UTI, né? E quando sai, é bem difícil de fazer nesses bebês, porque eles reagem muito, né?
por causa do... Eles foram muito tocados, mas não com toque carinhoso, amoroso, como é a Chantal, mas com o toque profissional necessário. Então, picadas, dores, né? Então, são coisas assim que ficam na memória deles, fica muito marcado. Então, esses bebês são os que mais precisam e mais reagem também, né? E crianças assim maiores também, porque pode começar em qualquer idade. Tá, mas meu filho já passou da fase, já tem 6, 7 meses. Tudo bem, você pode começar. É mais difícil, não é tão fácil, porque a criança já está se mexendo muito, se engatinhando, às vezes até andando, né? Mas eu já peguei crianças com mais de 10 meses, os pais vieram fazer o curso assim, não sei se ele vai aceitar, se vai ser fácil. E aceitou e foi mais fácil. Então, assim, pode fazer com crianças maiores, com 1 ano, 2 anos, pode, sempre é bom, né? Porque assim, é um resgate, né, que você vai ter desse vínculo, né, desse contato. E eu acho que é uma coisa que traz um bem-estar muito grande, né? E você vai vendo o resultado imediatamente, imediatamente, é impressionante, sabe? Às vezes, no mesmo dia que a pessoa faz, o bebê já dorme bem, né? Já não está mais com muitas cólicas, já diminui bastante, já chora menos, entendeu? Já você percebe que tem alguma coisa acontecendo de diferente e de bom, né? Então é muito gratificante isso. É muito bom, porque você vai constatando no passo a passo de tudo que você está fazendo, você vai percebendo que está dando resultado, que é legal, que é bom, né? Então isso facilita bastante, né? Esse universo, né? Então, assim, eu já tive, vamos dizer que milhares, né, de pessoas que fizeram Chantala nos seus filhos, nos meus cursos, nesses anos todos, e outros tantos que fizeram a formação profissional e que também multiplicaram, né? Então, esses que vão trabalhando também em outros lugares com mais pessoas fazendo Chantala. Eu já tive gente da rede pública também fazendo, né? Que aprendeu para replicar na rede pública, mas às vezes são projetos que não vão muito à frente e que a gente precisa que vá, né? Então, porque assim, tudo tem, sei lá, uma questão assim de tempo, né? O tempo do financiamento daquele projeto, acabou e acaba o projeto, sabe? É muito triste isso, mas a gente tinha que dar uma continuidade, porque acho que a gente ia chegar em pessoas que não têm possibilidade de pagar um curso, de vir atrás, de fazer. Então, aí, nas próprias maternidades, onde tem o Mãe Canguru, onde tem bebês internados, as mães podiam aprender para fazer depois. A gente já teve algumas maternidades no Brasil fazendo isso, mas são coisas que às vezes duram pontualmente e depois desativam, né? Então, não porque não teve resultados, sim, sempre tem muito resultado bom, mas porque falta de continuidade que a gente tem nas coisas, infelizmente, né? E porque muda o governo, porque acontece alguma coisa e impede, né, de continuar, enfim. E aí acho que falta um pouco de envolvimento, né, dessas pessoas com a causa, né? A causa é essa causa nossa, né? Seres humanos mais felizes, nascerem, serem amados, crescerem nesse ambiente de felicidade, de amor. Porque, claro, na vida não tem só isso. Tem dificuldades, tem tensões, tem medos, tem ignorância, tem de tudo. Mas a gente, exatamente para isso que a gente está aqui, para saber lidar com as coisas não boas também, né? Não só com as coisas fáceis e boas, né? Eu acho que é super importante isso. Eu acho que quando esse ser humano que está chegando, que é um bebezinho, que foi gestado com o maior carinho, mesmo que às vezes não foi no começo um bebê que foi muito bem-vindo, pegou a mãe de surpresa, pegou aquela família de surpresa, e aí, de repente, mas passa a ser bem-vindo depois. Aí é uma forma até de resgatar isso também, sabe? Então, acho que a Chantala tem o seu trabalho a ser feito. Eu acho que traz um resultado
que vai ser de iluminar as vidas dessas pessoas, sabe? E de fazer com que aquele bebê que passou por experiências, de repente, não tão boas, mesmo lá no comecinho da gestação, que a mãe não sabia se ia dar continuidade à gestação ou não, e isso tem uma influência muito grande, né, sobre esse ser humano que está chegando, né? Então, depois ele percebe, não, a minha mãe agora gosta de mim, né? Agora ela me trata bem, ela me dá carinho, então aquilo tudo foi o momento. Aí fica sabendo que, de repente, ela também sofreu, ela também passou por dificuldades, ela também estava num pedaço difícil, né? E não era por questão, não era questão pessoal, né? Como a gente diz, né? Não é levar para o pessoal, né? É levar para perceber o que estava em volta, né? Eu acho que a Chantal ela consegue dissolver todas essas coisas, porque vai provando para o bebê que ela está aqui agora com ele, tá, sabe, de mãos dadas com ele, assim, sabe? Então, assim, tá o tempo todo ali e tá junto, né, dando o suporte que ele precisa para crescer feliz, né? Então, eu acho que é uma forma que a gente tem de trabalhar isso. Eu vejo assim, a cultura indiana tem muito isso, né? Assim, dessa coisa mais é, espiritualizada e tudo. E a Chantala, ela tem essa conotação também de respeito, né? Mais sutil, né? Então, uma coisa física, que dá então para todo mundo fazer, não só quem acredita em aura, energia, em chakras, e não. Tem gente que vê a Chantala como uma coisa só física. Mesmo assim, eu falo, oh, continue fazendo, tudo bem, porque está tendo um retorno. Tá, vai trabalhar, vai trabalhando tudo, né? De uma certa forma, um dia ela desperta também e ela começa a perceber, ué, tinha coisa que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem bebês, às vezes, que a mãe está fazendo a Chantala e toda vez que chega em determinado ponto, o bebê reage, fica tenso, reage, reclama, chora, quer parar, sabe? Aí, quando me reportam isso, eu falo, puxa, passa a observar mais esse local, o que tem a ver? Pesquisa um pouco mais assim na tua gestação, o que tem a ver com a posição que ele estava na barriga, começa a pesquisar um pouquinho mais, retroage um pouquinho para ver onde estava, de repente, a localização desse problema. E aí a gente acaba dissolvendo, né? Às vezes, alguma coisa que aconteceu durante a gestação. E aí ela mesma percebe, puxa vida, sem culpa, né? Não tem que ter culpa de nada, é só consertar, sabe? Assim, é igual, puxa, o aparelho que a gente compra, um dia ele estraga e você manda para o conserto. Então, assim, sem comparar um material, né, com um ser humano. Mas a gente também tem conserto, né? Como, por exemplo, seus pacientes. Seus pacientes, de repente, precisam de um ajustezinho aqui e ali, né? Então, é para isso que tem a psicóloga, né? E é para isso que tem os terapeutas, a acupuntura, por isso que tem essas coisas todas, por isso que tem o yoga, e por isso que tem a Shantala também, porque são pequenos ajustes que a gente tem que fazer, né? Então, é assim, igual você compra um aparelho novo e às vezes precisa de ajuste, né? Um telefone, por exemplo. Você precisa ajustar ele ao seu jeito, né? Então, de trabalhar. Então, você vai fazer tudo isso, tudo que ele precisa de ajuste. Então, assim, o bebê ele vem sem manual sabe, de configuração, de que você pode e não pode com ele, mas ele vem te falando as coisas. E no momento que você começa a tocá-lo e a perceber que tem um nódulozinho aqui, que ele sempre reage em determinado ponto, investiga aquilo. O que é aquilo? Por que toda vez que chega naquele ponto, ele quer parar? Ele não deixa continuar. E aí procura trabalhar de outro jeito, em outra hora do dia, e aí as coisas vão se resolvendo aos poucos. E é tudo questão de tempo, né? A gente precisa ter paciência, coisa que a gente não tem muito mais nessa vida, né? Então, às vezes, as pessoas querem tudo muito rápido. Então, assim, fez Chantal um dia e aí já tinha que dormir
noite inteira, já tinha que não ter cólica mais. Não é assim. Pode até acontecer de ser assim, né? Pode até acontecer, mas, na verdade, você tem que esperar menos. A gente, às vezes, quer estar muito nesse um toque só, né? A gente dá um toque no celular, um botão no computador, e toda a tela se abre, tudo se resolve por aquele botão que se apertou. No bebê não é assim, são milhares de botões que você vai apertar para ter um resultado único, né? Então, assim, esses canais de energia são muitos botões que tem no corpo. E é uma massagem prazerosa, que ela não é nem ao ponto de machucar, de tensionar, de ser muito dura, não. É suave, harmoniosa, mas ela é forte. Ela é forte porque é igual assim, você faz massagem numa pessoa assim, tocando bem de levinho assim, eu pediria para, não, aperta mais. E o bebê gosta desse apertinho, porque é o que ele conhece da barriga, né? As contrações que ele tinha, que a mãe tinha de treinamento dentro da barriga, de Braxton Hicks, são contrações que eram apertos mesmo, fortes. O trabalho de parto mais ainda, né? São apertos de verdade. Então, isso remete ele a um momento de prazer também, que deveria de ser, né? Nem todos são, mas deveria de ser. Quando o bebê está na barriga, tem todas as condições de estar num momento assim maravilhoso, né? Porque ele não tem gravidade, não tem sensação de fome, de frio, de calor em excesso, tá tudo perfeito. Ele se sente apoiado, qualquer movimento que a mãe faz, ele se sente que está bem. É como se ele tivesse uma rede, né? Então aí está tudo tranquilo e ele está protegido. E aí, quando você faz a Chantala, é isso. É uma coisa que eu queria chamar a atenção. Tem muita gente que faz Chantala em cima de bancada, de mesa, de trocador. Gente, é tão distante isso. A Chantala é para ser feita em cima das pernas da pessoa que está fazendo. É contato físico, é dentro da aura da pessoa que está fazendo. E eu nem gosto de continuar a ver. Quando eu vejo alguma reportagem, qualquer coisa, eu falo assim, essa pessoa nem leu o livro do Le Boyer. Pelo amor de Deus, né? Então, vai chamar de Chantal, uma coisa assim? Não. Então, assim, eu recuso entender que as pessoas interpretam dessa forma. Entendeu? Que, não, vamos fazer em cima de uma bancada. Tudo bem, qualquer massagem é boa, porque é um tempo dedicado a esse bebê. Aí já é legal, né? Tem esse tempo. Se a pessoa rodou do avesso a Chantala, também não vai trazer malefício, né? Mas perde os benefícios, né? Da parte energética, né? Então, acho que é um alerta que eu gosto de fazer para os profissionais que trabalham com Chantala, que fazem Chantala, que gostam da Chantala, fazer da forma correta. Fazer de uma forma, porque, assim, se é milenar a Chantala, como são o yoga, a medicina ayurvédica, por que a gente vai alterar uma coisa que a gente conhece pouco? Mesmo eu, com 40 anos de Chantala, mais de 40 anos de Chantala, eu falo isso, eu conheço pouco, investiguei bastante, mas assim, tem muita coisa que você não tem resposta. Então, como é que eu vou alterar uma coisa que eu não conheço? Sabe, assim, tudo bem. Aí se você altera, então assina embaixo, bota o teu nome, para de chamar de Chantala. Então eu sou meio contundente assim. Eu acho que se eu alterasse a Chantala, eu ia botar lá fadinha, massagem fadinha, não é Chantala, não é Chantala, entendeu? Então, mas não é assim. Eu acho que a gente precisa ter o respeito por nossos ancestrais, pelas pessoas que trouxeram essas coisas para a gente, e fizeram chegar até aqui agora, né? Então, eu acho que, eu não sei se eu estou ultrapassando o tempo, tá tudo bem aí, o meu tempo? A gente Ainda? tem, para ser exata, 9 minutos. Tem comentário aqui, posso trazer para você? Pode, claro. Obrigada. A Samara disse que você realmente é uma fadinha e ela está perguntando se você já teve alguma experiência da aplicação da Chantala em crianças autistas ou com outras síndromes. E depois tem outra pergunta aqui também. Tá bom. Samara, né? Oi, Samara, Samara. obrigada. Eu sou uma fadinha que não tem varinha de condão. Ela está perdida, ainda não achei. Estou procurando. Igual aquela coisa lá de procurar
Ah, esqueci. A espada do rei Arthur, que um dia tem que Suas ter. mãos são sua É, varinha. tá, então aí é isso. Mas assim, realmente já tive essa experiência assim. E eu acho muito válido, acho muito importante, ajuda muito, muito, muito mesmo, né? Para todas essas situações. Eu acho que vai ter que, claro, aí um trabalho multidisciplinar. Não é só a Chantala. Aí tem que ter a orientação, porque cada caso vai ser um caso, né? Um autista tem graus diferentes, síndrome de Down tem graus diferentes também, tudo é diferenciado. É muito. Aí tem que trabalhar com a pessoa que está, né, com os profissionais que estão trabalhando com aquela criança, com aquele bebê. Até crianças maiores, né? Então podem ser fazer Chantala para resgatar, né? E para ajudar a aprimorar tudo isso, né? Então tem grandes resultados, sim, mas eu acho que nunca é sozinho, tá? Então, aí, quando é uma criança que tem essas necessidades, né, especiais, elas estão sendo tratadas, não é para fazer só a Chantala, vai continuar com todo o tratamento que ela está tendo e vai só acrescentar a Chantala com a supervisão, com a orientação, né? Não precisa ser supervisão, com a orientação desses profissionais que estão atuando ali, você se conectando com eles, para poder saber o que está sendo, né? O que precisa trabalhar melhor, como é que resultados você tem. Isso a gente até trabalha um pouco no Chantala Avançado, que eu tenho essa continuidade na formação da Chantala, que é o Chantala Avançado, e a gente entra em mais detalhes sobre isso. E a outra pergunta, qual que é, Simone? A Regina tá, na verdade é só um comentário. Ela fez no filho dela há 28, aliás, há 22 anos atrás e foi bem desta forma, nas pernas e ele adorava. Ai, que bom, Regina, maravilhoso. Há 22 anos, então você está vendo o resultado, né? Que criança ele é, que adulto ele é, né? Que criança ele foi e que adulto ele é. Porque acho que a gente, quando recebe um ser humano dando as boas-vindas, né? E as boas-vindas é desde a gravidez, aliás, se pudesse desde antes, né? Desde a pré-concepção, desde a gravidez, desde o parto e desde a Chantala, desde dessa continuidade do primeiro ano de vida, dos 3 primeiros anos de vida principalmente, é claro que esse bebê vai se sentir mais amado, mais feliz e vai ser um adulto diferenciado, com certeza. Com certeza. Depois eu até queria saber mais, viu, Regina? Então, é legal, né, a gente... eu tenho gente que, poxa, toda hora encontro alguém e fala assim, lembra, Fadinha, que eu fiz Chantala com você há 38 anos? Tá bom, vou lembrar, né? Então, assim, meu filho... Aí a pessoa vem e fala assim, meu filho já casou, já está tendo filho, já estou sendo avó, né? E tudo. Então, só repetir as experiências boas, né? Então, acho que é assim que a gente vai mudando também, né? A gente tem uma cultura, né, no Brasil que foi mudada, né? Na verdade, não é a nossa cultura verdadeira, mas foi mudada para o pior, né? Uma cultura ruim, né? De partos horríveis, né? De cesarianas marcadas, sem a mulher nem ter consciência de que isso não era bom, e passando por violências obstétricas terríveis, né? Então a gente tem uma cultura que foi implantada, né? E que agora a gente tem, além de ter que desimplantar tudo isso, mas tem que implantar a cultura do amor, das boas-vindas, a cultura da boa recepção, né? Para trazer essa cultura para bem perto da gente, né? Eu acho que isso favorece bastante, né? Mudar o mundo, né? Se a gente quer mudar, eu acho que a gente tem que começar por aí mesmo, né? A gente vai consertando todas as coisas que a gente precisa consertar no que já está feito, né? E vai procurando melhorar as próximas gerações, né? Acho que eu tenho bastante esperança de que não é só esperança, eu já tenho concretizando, já estou assim vendo, né, a concretização de que essa esperança está virando um movimento bonito e bom e de boas recepções, mas ainda somos poucos, a gente precisa de muito mais. A gente precisa de muito mais. Por isso, temos pessoas aqui como a Simone fazendo uma maratona dessas, da maratona do parto, da maternidade consciente.
que eu falei até para ela, eu já tive seminários com esse nome, de seminário consciente, de maternidade consciente. Então, assim, é bem legal isso, né? Porque é a consciência mesmo, que a gente tem que trabalhar com isso, né, para as pessoas. E eu acho que nada da gente ir que nem cordeirinho, né, assim, sabe, seguindo. Por isso que assim, a gente está nessa cultura agora das pessoas seguirem, né, a voz desorientada de muitos desorientadores. E isso é muito ruim. E eu acho que no momento que a gente tem um olhar crítico para a nossa vida, que tem um ser humano que veio bem-vindo, que veio bem amado, que veio bem cuidado, essa pessoa não vai entrar nessa. Né? Esse ser humano não vai entrar nessa de ser assim, sabe? Mais uma pessoa, uma marionetezinha na mão de pessoas desajustadas. Né? Então, a gente precisa mudar isso para exatamente melhorar a vida por aqui. E o Brasil, nossa, a gente precisa pegar o que tem de melhor no Oriente, né? A gente tem coisas maravilhosas aqui, mas a gente precisa captar tudo que tem de melhor em todos os lugares, né? Então, a cultura oriental é maravilhosa e a Chantal está dentro dessa cultura. Então, acho que é muito importante a gente abraçá-la, né? E a Samara está dizendo que realmente as crianças ficam diferenciadas. Ela fez nos dela que um tem 21 hoje e o outro tem 22. E ela está dizendo que, quando possível, ela fará o curso de Chantal avançado com você. E está dizendo gratidão pela sua generosidade de compartilhar seus conhecimentos e sua experiência. Eu aproveito a fala dela aqui também para agradecer, que a gente já deu o nosso tempo aqui. Daria para a gente ficar ouvindo você horas e horas, mas... né? Além de você também precisar descansar, a gente também precisa encerrar aqui. Então, eu que agradeço, Simone, maravilhosa. Samara, obrigada pelo depoimento aí maravilhoso, né? Incrível. E eu agradeço de coração e desculpe aí, porque de repente assim, eu estou bem cansada hoje, né? Mas quando a gente vira à noite num parto, assim, a gente consegue resgatar um pouquinho a memória, né, das coisas, mas assim, fica meio cansativo. fica tranquila, Mas foi ótimo. Foi ótimo. Você trouxe muita clareza, assim, muita propriedade, tudo isso que você falou, e acho que deu para quem assistiu, porque também esse vídeo vai ficar depois disponível, né? Então mais pessoas vão isso que eu ia assistir. perguntar. Vai. Aonde? Nesse grupo? Vai ficar nesse grupo? E eu vou estudar uma possibilidade de também disponibilizar de algum outro jeito. Então, a gente vai assoprar A por gente aí. vai saber, né? A gente vai Vai, saber, né? isso. Então beleza. Então, assim, Então tá, que bom. então, com certeza É, você trouxe uma contribuição aqui bem importante. Então, a gente agradece muito inclusive pela sua disponibilidade, né? Mesmo cansada, reservou aqui o horário para estar com a gente. Não, mas esse cansaço passa rápido. Acho que assim a força de vontade é maior do que o cansaço. Dar uma descansada É isso. um pouquinho, se alimentar, né? E aí tá inteira para o próximo. Isso aí, exatamente. Então, Então, tá jóia. obrigada, gratidão, Prazer tudo de enorme bom. também te conhecer. Ainda não tinha falado com você, né, pessoalmente. Esse online facilita bastante. Adorei. Obrigada. Bom E descanso aí para parabéns, você. hein? Parabéns Obrigada. pelo seu trabalho, tá lindo. Eu não vi, mas eu Obrigada. vou ver, eu quero ver. Que eu ia ver, né, mas eu não consegui. Mas Aham. então, tudo de Então bom. tá jóia. Beijo grande. Bom descanso aí. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.